Pensa só, elas estão lá, no meio do deserto, há 4.500 anos. São as testemunhas de um império antigo e talvez o último grande mistério do mundo. As pirâmides do Egito. Uma obra de engenharia tão, mas tão colossal que até hoje a gente se pergunta: como eles fizeram isso? Pois é, essa é a grande pergunta que tira o sono de cientistas, engenheiros e historiadores. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos desmontar esse mistério bloco por bloco, usando as pistas que os próprios egípcios deixaram pra gente. Então, vamos lá, mergulhar nessa história. Para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, a Grande Pirâmide de Gizé foi feita com mais de 2 milhões de blocos de pedra. Alguns deles, principalmente os de granito lá dentro das câmaras, chegam a pesar 15 toneladas. Sabe o que é isso? É o peso de vários elefantes empilhados. Fazer isso tudo sem guindaste parece coisa de outro mundo, né? Mas a verdade é que as pirâmides não apareceram assim, do nada, perfeitas. Elas foram, na verdade, o resultado final de um longo processo de evolução na arquitetura. Essa jornada toda começou com estruturas bem mais simples. Bom, tudo começou com as mastabas, que eram esses túmulos mais simples. Aí, lá por volta de 2780 a.C., um arquiteto simplesmente genial, um cara chamado Imhotep, teve uma ideia revolucionária. E se a gente empilhasse 6 mastabas uma em cima da outra? E assim nasceu a pirâmide de degraus, para o faraó Djoser. Foi um marco, a primeira vez que a humanidade construiu algo tão gigantesco usando pedra. Tá, mas como é que esses degraus viraram aquelas pirâmides de lados lisinhos que a gente conhece hoje? Bom, esse pulo do gato a gente deve, em grande parte, a um único faraó, Snefru. O reinado dele foi basicamente uma fase de pesquisa e desenvolvimento a todo vapor. E o Snefru não acertou de primeira não, longe disso. A pirâmide dele, Meidum, por exemplo, foi um baita fracasso de engenharia. A segunda tentativa, a famosa pirâmide curvada, é a prova viva desse aprendizado. E aí, finalmente, com a pirâmide vermelha, ele conseguiu. Essa experiência toda foi crucial para o filho dele, Quéops, que depois construiu a Grande Pirâmide. Isso aqui é sensacional porque ilustra perfeitamente o processo. A pirâmide curvada não é um erro, ela é um boletim de progresso, feito de pedra. Os engenheiros perceberam no meio do caminho que o ângulo inicial era muito inclinado, e para não perder a estrutura toda, eles simplesmente mudaram o projeto ali na hora. Ou seja, eles estavam literalmente aprendendo na prática. Certo, então eles acertaram o projeto. Mas e a logística? Como é que eles moveram, literalmente, montanhas de pedra pelo deserto e pelo Rio Nilo? As ferramentas eram surpreendentemente simples. Para o calcário, que é a maior parte da pirâmide, eles usavam ferramentas de cobre. Já para o granito, que é super duro, o processo era muito mais penoso. Eles usavam bolas de dolerito, uma rocha vulcânica mega resistente, para ficar batendo no granito até ele se soltar. E para serrar e furar, usavam areia de quartzo como abrasivo. Era um trabalho de uma paciência absurda. Agora, cortar a pedra era só o começo. O verdadeiro quebra-cabeça era o transporte. Imagina só arrastar esses blocos gigantes em trenos de madeira pela areia seca. Seria uma missão quase impossível. A areia ia se acumular na frente e travar tudo. E a solução? A solução era de uma simplicidade genial, descoberta por físicos modernos que analisaram uma pintura de 4.000 anos. A pintura mostrava uma pessoa jogando um líquido na frente do trenó. Eles descobriram que umedecer a areia na medida certa deixa ela firme e reduz o atrito pela metade. Simples assim. Mas a areia era só um trecho do caminho. A principal rodovia da época era, claro, o Rio Nilo. E a gente sabe disso com certeza por causa de uma descoberta arqueológica incrível. O Diário de Merer é o papiro escrito mais antigo já encontrado. Nele, Merer, que era um tipo de supervisor, conta como a equipe dele transportava o calcário branco e polido da pedreira de Tura rio abaixo, usando canais artificiais que levavam a água bem pertinho do canteiro de obras. Ok, os blocos chegaram, estão lá, na base da pirâmide. E agora, como que eles levantaram essas pedras a uma altura de um prédio de quase 50 andares? Essa talvez seja a parte mais debatida de todo esse quebra-cabeça. Basicamente, a gente tem duas grandes teorias na mesa, e elas não se excluem. A primeira, e mais aceita, é a das rampas. A segunda, que foi descrita pelo historiador grego Heródoto, fala sobre um sistema de alavancas. A teoria da rampa é a favorita dos egiptólogos. Ninguém sabe o desenho exato, se era uma rampa reta e gigantesca ou uma que subia em zigue-zague, ou até mesmo uma em espiral em volta da pirâmide.
Mas a ideia de usar um plano inclinado para vencer a gravidade faz todo o sentido, e existem evidências de rampas em outras pirâmides. A outra teoria vem de Heródoto. Ele descreveu umas máquinas feitas com toras de madeira que eram usadas para levantar as pedras de um degrau para o outro. Esse método de alavanca poderia muito bem ter sido usado junto com as rampas, principalmente lá nos níveis mais altos, onde uma rampa ficaria comprida e complexa demais. E olha, o debate está longe de acabar. Cientistas continuam propondo novas ideias. Tem gente que sugere uma rampa interna, em espiral, por dentro da própria pirâmide. Outros teorizam até sobre sistemas hidráulicos que usavam a água do Nilo para erguer os blocos. A busca pela resposta definitiva continua. Então, no final das contas, quando a gente junta todas essas peças, que imagem se forma? Com certeza não é uma imagem de magia ou de um mistério que não dá para explicar. O verdadeiro segredo das pirâmides é a vitória do esforço humano. Foi a capacidade de organizar e manter dezenas de milhares de trabalhadores, a coragem de tentar, de errar e de aprender com o erro. Foi a genialidade de encontrar soluções simples para desafios gigantescos, geração após geração. E mesmo depois de tudo que a gente já sabe, elas continuam a nos surpreender. A tecnologia de hoje, como o escaneamento com raios cósmicos, revelou há pouco tempo a existência de câmaras e corredores secretos dentro da Grande Pirâmide. E isso nos deixa com uma última pergunta. O que mais ainda está escondido ali, debaixo de toneladas de pedra, só esperando para reescrever tudo que a gente acha que sabe?